É isso, galera. Estamos de volta aqui nesta sexta-feira, porque como eu tinha informado para vocês, se não me engano foi ontem, né? Hoje o STJD julgaria o caso do pedido de anulação do jogo feito pelo São Paulo, aquela polêmica partida entre Fluminense e São Paulo no Maracanã, que o Fluminense venceu por 1-0, aquele gol em que o Thiago Silva encosta a mão na bola, o Zanovelli não apita, e aí depois o São Paulo, após o áudio do VAR, dias depois, protocola um pedido no STJD solicitando a anulação do jogo, mesmo esse pedido sendo entregue 48 horas após a partida, o que acaba ficando fora do prazo estabelecido pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Pois bem, hoje o STJD julgou esse caso e, para surpresa de absolutamente ninguém, o pedido foi julgado improcedente. Por 9-0, os auditores do STJD negaram o pedido de anulação do São Paulo. O STJD usou de bom senso, porque seria absolutamente ridículo anular esse gol por esse motivo. Dessa forma, imagino que a gente poderia ter de consequência para o futuro do campeonato, não só desse, para os próximos, você abrir uma brecha jurídica desse nível para classificar como erro de direito e alterar uma partida dessa forma, anulando um jogo por um lance que interferiu em absolutamente nada no resultado do confronto. Seria realmente uma bizarrice, algo cômico, para não dizer outra coisa, assim como foi cômico todo o comportamento do São Paulo, do presidente do São Paulo, Júlio Casares, durante esse episódio. Passaram vergonha atrás de vergonha, ainda mais para um clube desse tamanho como o São Paulo suportar dessa forma, é realmente lamentável, né? Enfim, esse julgamento não deveria nem ter ocorrido, porque o STJD não deveria ter recebido essa denúncia em tese por ter sido protocolada mais de 48 horas depois do jogo. Mas, enfim, os auditores acabaram votando pelo conhecimento do caso por 5-4, e aí depois o resultado foi um 9-0. Ora, se é impressionante, né? 9-0. Para que então receberam esse pedido do São Paulo? Era melhor negar, já de cara. Alguns classificaram, se eu não me engano, 3 ou 4 auditores classificaram o episódio como um erro de direito. Só que esse erro de direito não interferiu em absolutamente nada, como eu disse, no resultado do jogo. Então não faria sentido a anulação. E os outros votaram contra. Um dos auditores, inclusive, citou que o Thiago Silva, colocando a mão na bola, ele ainda atrasou a jogada do Fluminense. Ou seja, o Fluminense não teve benefício nenhum com aquele lance, né? Seria claramente beneficiar o infrator. O time cometeu a falta, que no caso foi o São Paulo. Então um dos auditores falou que seria cômico, foi esse o termo que ele usou, seria cômico anular esse jogo. E depois da audiência, o presidente Mário Bittencourt deu uma entrevista aos colegas de imprensa que estavam presentes lá. Vamos dar uma olhada aqui no que ele disse. Garavando. Presidente, por unanimidade, 9-0, o tribunal não aceitou o pedido do São Paulo de anulação do jogo, dizendo que não era suficiente o erro de direito para anular o jogo. Cícero, decisão que a gente esperava, com todo respeito, porque, como eu já havia dito numa coletiva, o pedido era um pedido, na nossa opinião, assim, sem fundamento esportivo e jurídico. Eu, particularmente, vou acreditar sempre que sequer houve erro de direito. Se houve algum erro naquele dia, foi um erro fático de aplicação da regra, mas até pelo depoimento do árbitro no julgamento que houve na comissão disciplinar, ficou muito claro que ele apenas teve um erro de comunicação, que ele realmente havia marcado a falta, o Bandeira havia marcado a falta, mas mesmo que tivesse havido, foi um erro que não trouxe nenhuma relevância para o andamento da partida. Era um caso muito importante hoje, não só por causa do Fluminense, um caso muito importante para o campeonato, para o restante do campeonato, porque se a gente for trazer ao tribunal impugnações de partida ou medidas inominadas a cada erro de arbitragem que aconteça nas partidas ou erro do VAR, o campeonato não vai terminar. Então era uma decisão muito importante para a segurança do campeonato, não especificamente com relação só ao Fluminense. Como eu te disse, a gente acreditava muito que o resultado seria esse, de 9-0, porque, enfim, repetindo, se ocorrências como essa levarem a impugnações de partida, anulação de partida, o campeonato não vai acabar. Então, eu fico feliz de que tenha sido
aplicado corretamente a legislação desportiva. Esse tribunal é um tribunal muito sério, é um tribunal com muita história. Os auditores realmente fizeram um excelente julgamento e fico muito feliz. Sim, pode chamar. A gente esperava, né, do ponto de vista técnico, não havia tecnicamente, sinceramente, como se acolheu o pedido de São Paulo, já havia falado isso algumas vezes, uma situação de jogo, na minha opinião, sequer houve um erro, acho que uma falta a favor do Fluminense, onde o atleta do Fluminense para a bola, bate a falta, né, não houve nenhum prejuízo ao São Paulo no jogo, nenhuma vantagem ao Fluminense no jogo, muito pelo contrário. E do ponto de vista técnico, o árbitro prestou depoimento aqui na comissão disciplinar na semana passada e foi muito claro, dizendo que se houve algum erro, foi um erro de comunicação dele, porque ele realmente havia marcado a falta e já tinha virado para frente para acompanhar o lance futuro. Então, enfim, essa decisão é importante para o Fluminense, obviamente, mas é importante para a segurança do campeonato. Porque, como eu disse há pouco a um colega seu, imagine se a cada rodada, pelos equívocos que acabam acontecendo, são equívocos humanos da arbitragem no futebol brasileiro, se a cada equívoco da arbitragem ou do VAR a gente for trazer ao tribunal para impugnar partidas e tentar anular jogos. Então, o resultado, acho que de 9-0, é um resultado que deixa muito claro que o pedido era um pedido do ponto de vista técnico que não deveria ser acolhido pelo tribunal. Os auditores foram muito técnicos, jogaram muito bem o processo e a gente fica esperando que isso não aconteça mais aí até o final do campeonato, enfim, porque realmente causa uma estabilidade, no produto, no torcedor, enfim, porque obviamente que o tribunal está aqui para julgar casos do futebol, esportivos, quando ele realmente tem uma fundamentação fática ou jurídica para se vir aqui recorrer ao tribunal. Quando é um pedido, na minha opinião, que não deveria ter sido feito, né? Eu dou sempre o exemplo do Fluminense e Vasco, né? Nós perdemos para o Vasco por 2-0, num lance que a bola nitidamente bateu na mão do Verratti e o VAR entendeu que não. Eu fui a uma coletiva no dia do próprio jogo, disse que o Vasco havia merecido o resultado, que eu tinha certeza que a bola bateu na mão, mas que eu não ia fazer nenhum pedido de impugnação, até porque eu sabia que não cabia. São erros que acontecem na arbitragem, infelizmente, não só contra o Fluminense, ou contra o São Paulo, ou contra o Palmeiras, enfim, contra todos. Acho que a gente tem que tentar cada dia mais melhorar a arbitragem e rever o futebol brasileiro. Mas trazer ao tribunal erros de arbitragem, a gente vai, infelizmente, manchar o campeonato. Tá bom, muito obrigada. Aí é basicamente o Mário falando aquilo que ele falou na entrevista coletiva, aquele dia lá no CT Carlos Satilho, quando ele abordou esse caso, e aí depois gerou ali as postagens do Júlio Casares, os dois trocando farpas ali nas redes sociais, enfim, um episódio também um tanto muito desnecessário, né? Mas é isso, a gente sabe que o futebol brasileiro funciona dessa forma, é assim que eles tocam as coisas por aqui, é cada um sempre pensando no seu lado, é sempre pensando em si e não se algumas coisas são realmente razoáveis e merecem ser levadas à frente, é sempre pensando em como eu posso levar vantagem a cada situação. Acho que isso é um mal da nossa sociedade. Nesse caso, fica evidente mais uma vez isso, né? Em momento algum, ali o São Paulo foi prejudicado, em momento algum ali os jogadores de São Paulo ficaram parados, todo mundo entendeu o que estava acontecendo em campo, mas aí se valendo do áudio do VAR, né, que chamou o árbitro para ir lá, o São Paulo resolveu depois protagonizar todo esse episódio de vergonha alheia aí. Pois bem, o árbitro, o Zanovelli, ele foi suspenso pelo STJD por 15 dias, uma pena mínima, pelo tribunal também, pela conduta dele no jogo, só que recebeu um efeito suspensivo. Foi concedido a ele um efeito suspensivo e ele já poderá apitar novamente nesta rodada. De tão grave que foi essa situação, de tão grave, o Zanovelli já vai apitar na próxima rodada. Pois é, foi dessa forma que o STJD entendeu esse episódio envolvendo Fluminense, São Paulo e o árbitro Paulo César Zanovelli. Galera, eu vou deixar aqui no comentário fixado o link para Mais Ágil, que é um parceiro aqui do canal do Lessa, como vocês sabem, oferece serviços financeiros já há muito tempo no mercado. Eles têm expertise em antecipar o fundo de garantia, o seu FGTS, aquela grana que fica lá retida que você não pode mexer. Então, se esse é o seu caso, você está precisando aí de antecipar esse valor, está precisando de uma grana agora para resolver algum problema na tua vida, para fazer aí um investimento qualquer, para comprar alguma coisa, um bem, entre em contato com a Mais Ágil que eles fazem a antecipação dessa grana para vocês. Fechado? Ao longo do dia a gente volta com mais informações. Um abraço a todos, tamo junto.